pública com ampla experiência em implantação de condomínios. Fábio Melo, diretor. O pessoal aqui, ó. Isso aí vai ser tudo no shopping, né? No final da noite. Agora ela maravilhosa, síndica 5 estrelas, graduada em administração, pós-graduação em gestão de conflitos e gestão condominial. Atualmente presidente da Assosíndicos do Rio Grande do Sul. Sabrina. Há 17 anos, um curioso em inteligência artificial aplicada na rotina de condomínios, sócio-diretor da F4U, terceirização de compras e contratações para síndicos, sócio da Condoplace Bank e sócio-diretor da agência Marketing Digital. Eu acho que eu falei certo, né? Rafael Bernardi. Agora ela, administradora de empresa em gestão de negócios, especialista em gestão de pessoas e de desenvolvimento humano e organizacional. E adjunter, nossa, ela é chique demais, né? Consultora de carreira, personal profissional coach, né? Para inglês sou péssima, gente. Analista comportamental, DISC e Big Five. Com sólida experiência na área de RH estratégico e os demais subsistemas, com atuação em diversas empresas e no segmento condominial. Sócia da empresa Sol Miranda RH. Solimar Miranda. Pessoal, é difícil sair depois de Thiago Badaró um painel desse, mais a Márcia Montovão. É difícil estar aqui na frente, hein, gente? Olha o pessoal de peso. Bom, não sei não. Eu sou só um belo apresentador, deixa eu quieto aqui. Vamos lá, pessoal. Bom, acho que não é segredo, esse é um assunto que eu particularmente gosto muito, sou muito entusiasta, acho que esse painel vai estar muito bacana. Em função do tempo, a gente vai tentar reduzir algumas questões, então vou tentar fazer um intermediário entre perguntas e trazer aqui pra gente misturar pra gente ganhar um tempo. Mas acho que é um tema que a gente tem bastante dúvidas na questão de inteligência artificial. Eu acho que é um tema que todo mundo quer saber como é que isso ajuda a gente e como não prejudica a gente, né? Porque alguns comunicados saem com cara de inteligência artificial, né? Então vamos lá. Bom, Rafa, acho que você é um cara que domina bastante também, né? Brinco bastante com isso. Briga, né? Brinco. Estou há 3 anos trabalhando no ChatGPT, desde que lançou, né, o 4. Então, eu trago isso à tona para a nossa gestão, para a economia de tempo. E essa economia de tempo nos dá mais tempo para ganhar mais dinheiro. Então, são soluções aí que a gente trabalha há 2 anos, não vou aprofundar muito agora, né? Mas a gente tem vasta experiência em inteligência artificial, porque desde que lançou esse produto no mercado, a gente entrou e mergulhou e a gente trabalha com isso, né? Geração de conteúdo, soluções para síndicos, todo tipo de trabalho que o síndico faz e reduz o tempo. Então a gente está bastante tempo investindo na inteligência artificial. Isso é bom, isso é bom.
Sol. E lá agora. Diga pra gente como você usa isso, de uma forma bem rápida, só pra gente introduzir, como é que você encara a inteligência artificial, acha que ela veio para mudar um pouco? Ela veio para ficar, não tenho dúvida. A inteligência artificial eu já utilizo já há algum tempo, através da análise de perfil comportamental. Desde 2014 foi a minha primeira certificação. E aí, para entender, né, o que é uma análise de perfil, que saía exatamente o perfil da pessoa, eu tive que adentrar um pouquinho sobre o assunto. Então, eu venho estudando desde a época, né, da database, onde ali acumulava todas as informações, né, dos meus colaboradores. E foi com essas ferramentas que eu consegui fazer redução. Eu vou fazer uma apresentação aqui daqui a pouco para que todos entendam como a inteligência artificial ela é necessária para economizar, inclusive, tempo. E foi assim que eu consegui reduzir. E hoje eu consigo fazer seleção muito mais rápida, muito mais dinâmica. Antigamente eu fazia seleção 5 vagas. Hoje eu tenho 25 vagas abertas. Em tempo de 7 a 15 dias, a depender de cada vaga, eu consigo fechar. Antigamente, a gente tinha que fazer só 5 para conseguir fechar dentro do mês. Hoje você usa a inteligência artificial, inclusive, para gestão do dia a dia, na questão da empresa também. Parabéns. Vamos lá. A Sol falou uma coisa que é imprescindível para nós síndicos: tempo. Quem aqui pode levantar a mão e dizer assim, pra mim tá sobrando tempo, eu quero ver. Tá sobrando pra alguém, não acredito. Me empresta então, por favor. Pra mim não sobra nunca. E a IA, né? Muitas vezes a gente fala, o que tu usa de inteligência artificial? Todo mundo fala, ChatGPT. Alguém aqui pode me dizer uma outra inteligência no dia a dia que usa e que não é o chat? Tem várias. Hoje tem ferramentas de todas as formas e a principal utilidade delas para mim é a questão de qualificar o nosso tempo. Então depois eu vou mostrar na prática do dia a dia como fazer ali comunicados. Uhul! Gente! A questão das apresentações, depois a gente vai ter que dar uma dividida no painel. Você me ajuda? Não, tranquilo. Só vai pergunta, irmão. Também não pode falar ainda. Vamos lá, Rafa. Ô, Rafa, vamos seguir um roteiro aqui, só pra gente mesclar, porque eu vi que as perguntas que a gente tinha aqui organizadas, fica mais ou menos um mix. Então, assim, ó, como é que já que a gente tá falando de tempo, como é que você dá pra gente assim, uma questão de o que fazer, como usar essa ferramenta para diminuir o tempo, e como todo mundo falou de tempo, vamos falar de tempo. O que você utiliza, como é que você acha, como é que a gente começa a entender esse mercado, por onde a gente vai? Tem gente que não sabe nem que a gente só conhece o ChatGPT, que é a maior parte, né? Então assim, que ferramentas nós temos, como é que a gente usa isso na prática? Vamos transformar isso numa coisa prática. Bom, eu estou com duas pessoas aqui que entendem até mais do que a gente, até mais do que eu. Hoje o síndico lá como de embaixadores de uma das inteligências brasileiras que eu adapto. Então a gente está desde também dessa época, database, inclusive sintesia. Então não dá para a gente falar sobre tempo, a gente não precisa falar sobre tempo. Tempo é o resultado do que a gente faz hoje e o que a gente consegue fazer com a inteligência artificial que resulta no tempo. Então vou dar alguns exemplos aqui, não quero atropelar vocês, tá? Vou deixar você fazer o seu GPTS, você falar. Mas eu vou falar só um pouquinho sobre o que eu uso na consultoria que a gente dá para os síndicos em São Paulo. A gente tem mentorias para eles. E eles vão lá com N problemas, né? O Antônio já foi lá, Antônio, para falar? Já foi. Lá a gente atende de 2 a 3 síndicos por dia para fazer a mentoria. 1 hora ou 2 horas para fazer essa mentoria. O que a gente desperta no síndico? A gente não fala, olha, é assim. Não. A gente dá um conceito de que você pode gerar pelo ChatGPT, Gemini, Copilot, o notebook LM.Google, que é uma delícia trabalhar, estou adorando. Então, vou dar um exemplo, só um para dar espaço para nossos colegas que entendem mais do que a gente, tá? Por exemplo, eu faço análise de balancetes. Eu duvido que um dos síndicos aqui
pega o balancete e analisa. E analisa os 12 meses. Porque se você tem 2, 3, 4 condomínios, você não analisa nada. Aí você demanda para a administradora. Ela também não analisa nada, porque ela tem 20 condomínios para gerir. Opa, tem exceção. Tem algumas exceções. Ele é uma. Depois ele vai pôr o QR Code dele aqui. Pessoal, siga. Então, o que eu quero falar sobre essa parte de balancetes? Você coloca os 12 meses dos balancetes e pede para ele fazer um relatório da saúde financeira, analisando receita, despesa, saldo, inadimplência. E o fim de tudo isso, pede para ele fazer uma previsão orçamentária para você para o outro ano. Então, olha o tempo que vocês reduziram fazendo essa análise que antes não era feita. Não é só comunicados, cria um comunicado, né? Já transcendeu isso aí, já tá no passado. ChatGPT, Gemini, Copilot. Todas as inteligências absorvem o PDF, só que o grátis tem uma limitação. Não, a ideia são os documentos em geral. Comparação de propostas de seguro, análise de contrato, não jurídica, né? Mas você pode alimentar com os dados básicos e pedir que ele te diga o que falta. Porque ele é muito intuicionista também, então é necessário dar o comando completo para que ele te informe completamente. Então, teoricamente, os moradores vão acabar, né? Porque se a gente tem uma ferramenta que analisa e deixa tudo perfeito, a reclamação vai sumir. Não é que some. O ideal seria os moradores sumirem, mas eles não somem. Mas o que a nossa colega do marketing quis dizer foi o seguinte: você pega todos os PDFs que tem, todos os documentos, convenção, regulamento, balancetes, livro de ocorrência, as atas de assembleia, e você começa a passear pelo ChatGPT para que ele possa desmistificar aquilo. Vou dar mais um exemplo, só eu passar o microfone para elas. Assembleias. Um condomínio de 20 anos, minimamente ele vai ter 30 atas de assembleia que foram feitas, né? Uma por ano, outra 2 por ano. Então o que você pede para o chat? Faça uma linha do tempo com todas as atas e me aponte as principais decisões. Ele vai criar cronologicamente uma linha do tempo para que vocês possam saber de todas as decisões e os moradores também. O que você faz com isso? Comunica. Caros moradores, li todas as atas e fiz uma linha do tempo com as principais decisões para que a gente não perca a memória do condomínio. O morador vai falar, uau. Aí eu peguei o manual, o regimento interno, né? O regulamento interno. Crie um treinamento para os funcionários, baseado no regulamento. E aí esse não é, mas assim, a gente sabe que tudo é marketing, né? O nosso ramo, ele é puramente vendas, comunicação, marketing. Saber fazer o dia a dia é obrigação, né, pessoal? É o básico, é o arroz e feijão. Então você pega esses documentos e mostra para o morador, fala, olha moradores, eu criei um treinamento, acabei de entrar no prédio, criei um treinamento baseado no regulamento interno para os funcionários seguirem o nosso regulamento. É o fator UOL. Ele pensa, ele analisa e ele pega a informação e lê, que a gente não tem tempo. Então não é que vai sobrar muito tempo, talvez sim, talvez não, mas hoje você vai investir seu tempo rapidamente em fazer coisas que você não fazia, não é? Então, basicamente eu vou deixar essa informação, vou passar o microfone para elas. E eu conversei com a Kelly, com a galera aqui de imersão, eu queria agradecer por estar aqui, achei um baita convite, para mim é uma felicidade. E a gente vai doar cursos para vocês, tá? Sem limites. Desde que, né, a gente é um de negócio, né, a gente vai brincar. Vocês tirem foto da gente, marquem o evento, marquem o Fabinho, marquem a galera que está aqui, o Rafa Sampaio do Arsenal Elevadores. E a cada marcação dessa galera, a gente vai disponibilizar para vocês um curso de IA inteiramente grátis. E o bônus também desse, não só isso, tá? Não, a gente está dando grátis, não é sorteio, tá, galera? Sorteio. E a gente também desenvolveu um curso 100% feito com IA sobre conselheiros fiscais. A gente colocou lá tudo o que eles têm que fazer. Analise contas, não entra na gestão. Você sabe a receita com o conselheiro? Eles não sabem normalmente. E a gente vai dar 2 cursos para quem marcar a gente, vai receber inbox no Instagram, tá bom, pessoal? Então eu vou passar o microfone para elas. Marquem eles aí, hein? Rafa, uma das coisas que eu gosto de chamar a atenção, que entrar só no chat GPT, colocar lá informações, não adianta. Tem que saber fazer as perguntas certas.
primeiro, tem que saber conhecer o conteúdo, porque de vez em quando ele dá umas informaçõezinhas viajando. Então, se você pegar tudo ali como tá, como verdade, você se arrisca. Então, para usar, eu costumo dizer, tem que usar com inteligência. Você tem que saber. E nada melhor, também uso o Adapta. Eu fiz o curso dele, agora já estou no intensivo, justamente para entender como fazer perguntas certas. Porque o meu PDI, que é Plano de Desenvolvimento Individual, eu jogo ali. Antigamente eu fazia entrevista com o colaborador e fazia o design organizacional do condomínio, sentava com cada um, se eu tivesse 30 funcionários, era cada 30 funcionários. Hoje eu ainda faço, por causa do banco de dados que eu estou formando. Mas vai chegar uma época que isso ainda vai diminuir mais ainda. Eu vou mostrar daqui a pouco como funciona. Perfeito. Pessoal, só aproveitando já que você está falando de funcionário pela segunda vez, para quem tem funcionário, o pessoal que já tem, alguns síndicos a gente sabe que já tem equipe, você consegue então otimizar inclusive a retenção desse pessoal na sua equipe? Isso te ajuda de alguma forma na equipe? Como é que você traz isso para a gente? Muito. Eu vou falar de duas formas. Uma para minha equipe, porque eu tenho que ficar na parte estratégica, por exemplo, como Headhunter, né? Que é, quem não sabe o que é, caçadora de talentos. Como Headhunter, eu coloco qual o perfil do condomínio, identifico o fit cultural daquele condomínio, jogo no sistema, minha equipe começa a triar. Antigamente eu que tinha que triar se fosse para síndico. Por quê? Porque minha equipe não ia saber. Então hoje fazemos toda a triagem e ele já me dá meu top 15. O que é top 15? 15 candidatos para qualquer vaga, desde o ESG a síndico profissional. Ele me dá meus tops 15 e dos 15, aí agora é comigo. E aí eu vou fazer a análise. Você não confia nele, né? Ele já selecionou. Mas aí agora vem a segunda parte. Outra coisa bacana é a gente humanizar isso. Eu não posso chegar simplesmente e dizer, não tem competência. Não, eu confio que meu top 15, e aí agora eu vou escolher 5, agora eu vou para as outras partes que ainda é humanizada. Então, assim, um conselho que eu ainda continuo dando na gestão, quem estava aqui ontem ouviu muito eu falar, gestão que vocês fazem é com pessoas. Eu faço a gestão de pessoas, que é o levantamento de processo, levantamento de dados. Vocês fazem a gestão com pessoas. E não adianta só eu levantar esses dados de forma processo, se não tivermos humanização para tratar esses dados. Eu tenho que identificar a competência, o que é que ele precisa melhorar. E aí, detalhe, se o meu sistema ele indicar que uma pessoa tem uma competência que eu preciso muito baixa, eu vou identificar o porquê daquela competência, se aquela competência realmente é real, é necessária para aquele condomínio para eu eliminar aquele candidato. E aí tem todo um processo. Aí é o seguinte do bolo, né? Sabrina, como é que você usa isso no dia a dia? Minha estratégia de uso do chat, ela começou, na verdade, quando eu tive um maior desafio, que foi muito recente. Eu virei síndica de um condomínio de 600 unidades. 6 dias depois, a enchente tomou conta do condomínio a 1,80 m. Eu não conhecia aquelas pessoas, não sabia qual era a melhor forma de comunicação, a linguagem, enfim, N coisas que a gente precisa e a gente desenvolve, né, ao longo... Eu vou ficar de pé, porque assim, de assembleia eu não sei ficar sentada. E aí comecei a pensar em ferramentas e estratégias para utilizar. Eu já sempre tive o hábito de usar, para me comunicar, o Canvas e outras plataformas que fazem com que ela tenha mais qualidade na apresentação. Mas nunca tinha usado o chat de forma assim. Se tu quiser colocar ele para mim um pouquinho. Bom, todo mundo com o celular aí na mão? Quem tem chat GPT no celular e quiser colocar para entender um pouquinho do caminho. Naquela lateralzinha que aparece, tem abinhas. Geralmente o que eu faço? Crio abas relacionadas com os assuntos que eu quero tratar. Pode fechar o bloco de notas? Isso. Aqui eu dei um comando para ele. Eu coloquei, puxa naquela aba ali dos históricos de downloads. Esqueci de colocar. Esses dois arrasta para dentro do chat, por favor.
vai abrir a pastinha aqui, aí vai mostrar onde ele está. Aí tu seleciona ele lá na pasta, é um do lado do outro, seleciona embaixo, esse aqui embaixo, PDF que tá azulzinho. Desce. Tu ajuda? Tá. Eu tinha deixado pronto, juro. Não sei se tu vai encontrar, porque tem muita coisa nesse computador. Ele é meio cansado, coitado. Gente, hoje são só 57 condomínios atendidos, mais ou menos 2.200 unidades. A gente faz e impacta diretamente a vida de mais de 7.000 moradores. Então, e indiretamente, como disse a Sandra ontem, a gente não sabe nem contar, né? Esse aqui de baixo, aqui, o S3. Esses dois unidos aí, isso. Esse e o outro. Isso, perfeito. Nada como ter uma pessoa de TI, né? Sabe tudo. Bem, o que eu fiz? Eu lancei ali para dentro dele um comando. Aqui nós vamos tratar do condomínio tal, vou encaminhar os documentos, regimento interno, convenção, atas, o que a gente tiver relacionado ao condomínio. E vou dizer para ele que a partir de agora eu vou encaminhar perguntas e dessas perguntas dos moradores ele precisa me responder respaldado no regimento interno e na convenção do condomínio. Dá um enter aí. Ele vai pensar um pouquinho, vai dizer que entendeu, vai fazer um pequeno resumo, blá blá blá. E ele é um reflexo, tá? Se tu for simpático, cordial, dá bom dia, boa tarde, boa noite, ele vai entender que esse é o teu perfil de comunicação. E ele vai utilizar isso de volta. E ele também, ele responde. Se dizer bom dia, boa tarde, boa noite, enfim, ele conversa no teu padrão. Ele também responde a critérios. Por exemplo, eu quero que ele se comunique com o meu morador de uma forma técnica, né? Um morador que é um pouco mais arrogante, às vezes a gente precisa ser também no sentido de levar a técnica. Ou não, seja cordial, amigável, ele respeita esses comandos. Aí você vai. Aí agora, lá no bloco de notas, tem umas perguntinhas. Perguntas básicas que os moradores costumam mandar pra gente sempre 10h55 e por aí vai. Vamos lá, só para contextualizar. Tá. No primeiro momento você colocou os documentos que você precisa e você pediu para ele, eu vou responder a próxima sequência de perguntas baseadas nesses documentos. Sim. Aí ele vai entender o seu perfil ele vai e agora memorizar. você Ele não esquece mais. E eu tenho uma aba para cada condomínio ou para cada assunto, dependendo, né? Então eu vou lá, todas as perguntas relacionadas, todas as conversas relacionadas a moradores, parecer jurídico, tudo eu vou colocando dentro do chat para alimentar cada vez mais ele. Então cada vez ele faz um pente fino mais detalhado e isso facilita. Ele vai me responder. E detalhe, no final tu já diz para ele como que ele finaliza. Se ele deve cumprimentar bom dia, boa tarde, boa noite no horário que ele está respondendo, ou relacionado à pergunta do morador, às vezes ele começa com bom dia, boa tarde, boa noite, ou até mesmo no final, responda atenciosamente, síndica Sabrina Cruvier aqui. Então ele padroniza isso. Óbvio que a gente precisa interpretar, ter o fator humano, ver se está de acordo e tudo mais. O que antes nós usávamos chatbots, que ia lá, o morador entrava na interação e parava na metade do caminho. E ele começava a reclamar. Ah, essa síndica não atende, é um robôzinho e tudo mais. Então nós fizemos o quê? Usando essa ferramenta, eu tirei o fator de respostas aleatórias, criei uma padronização de responder. Porém, a gente tem um humano que tem mais tempo, ele já vai ali, lança ali, responde, faz. Mas ele interpreta também os dois lados, a resposta e a pergunta. É isso. Eu optei por não ligar ele ao WhatsApp. Por quê? Porque ele acabaria entrando num chatbot automático. Então hoje nós temos equipe, né? Então cada um fica responsável. Todos os membros da equipe usam o mesmo login, o mesmo usuário, então não perde nada do contexto, fica do início ao fim. E outras coisas como Canvas, enfim, a gente cria os comunicados, lança lá dentro, abre pra mim essa abinha do lado ali, detalhes do mosaico. Pode descer ali pra baixo. Esse é um cliente.
parte de nos dar textos, né, um pouco mais extensos, você pede para ele resumir, mas ainda assim falta um fator que ajuda o morador a interpretar melhor, e aí tu vai lá e lança imagem. Vamos falar do cocô de cachorro? Vamos botar uma imagem impactante. Vamos falar de separação do lixo? Vamos botar uma coisa impactante. Então, traz os dois contextos, usa. E o Canva em si tem uma ferramenta que eu gosto muito para projetar ideias, que são os criadores de imagem. Não, aproveita. Vamos com calma. Eu falo muito, gente. Eu ganho uma assembleia no Canva ele não faz isso de forma automática. Esse já é, vamos dizer assim, aí já é o seu marketing trabalhando com uma ferramenta que você preparou na inteligência artificial. Isso. É mais ou menos isso. Você tem que mas só pra gente ficar na mesma página, porque tem gente que não usa o Canvas, não usa, então assim, vamos fazer. O que o Canva tem? Ele é um grande arquivo de estilos, né? Isso. Então você vem ali, pesquisa o estilo do que você quer fazer, lança dentro dele seus logos, suas cores, padroniza, para que você fale sempre a mesma língua. A partir do momento que o meu morador olhar algo da minha cor no fundo, com o meu logo, ele sabe que é um recado importante relacionado. Então ele já vai automaticamente lá acompanhar, ver o que está acontecendo. Bom, vamos lá. Rafa, brigadão, Sabrina. Agora, vou falar a verdade, não sabia que ia fazer tanto assim não. Eu sabia até um pouquinho, mas... Eu estou aprendendo com ele. Perfeito. Rafa, você consegue, aproveitando essa mesma ideia, acho que você consegue deixar essa tela aqui para talvez o Rafa usar um pouco de como a gente apresenta alguns comandos, como é que a gente provoca o chat GPT, vou começar do chat GPT, o chat que já está aqui, como é que a gente provoca essas perguntas e como é que a gente usa isso no dia a dia. Bom, coloca na tela do chat, por favor, irmão. Posso levantar também só para te imitar? Rafael, ele é seu xará, Rafael também. É o Rafa? Isso que a gente viu. Bom, gente, deixa eu só estruturar. Aperta F11 para mim, Rafa, por favor. Eu vou estruturar agora para vocês entenderem como que vai usar isso no dia a dia, efetivamente. O que é o chat GPT? O que é a inteligência artificial? É um grande assistente que faz tudo o que você pede em relação aos documentos que você tem. Ele gera ideias, ele vai analisar um monte de informação. E o que você tira disso? Ela colocou aqui o regulamento interno de um condomínio. Você vai fazer treinamentos, cria um treinamento para um funcionário. Isso é muito bacana. Mais do que isso, você está girando ideias e cruzando e analisando dados. Comunicação. Comunicação não é só comunicados, né? Cria um comunicado, é como vocês usam, como eu usava, é como todo mundo usava. Só que agora a gente vai dar acesso aos moradores para criar relatório de saúde financeira dos 12 últimos meses. Eu tenho 3 cotações, né? Todo mundo pede para a gente fazer cotação. 3 cotações. Não sei por que 3, né? Não pode ser 4? Por empate, talvez. 3 cotações. E é chato fazer isso. Você chama o fornecedor, ele visita seu condomínio, vem as suas propostas, você tem que analisar as suas propostas e a gente às vezes não entende da proposta. Aí chama o engenheiro, chama não sei quem, chama advogado. O chat GPT pega as 3 propostas e faz um relatório. Custo, prazo, ônus, bônus, comparação. Então, em vez de você colocar na sua pasta de prestação de contas uma planilha, você vai colocar um relatório daquela cotação. Não há o que se falar que a gente não fez cotação e não fez análise de dados. Deu para capturar o que a gente precisa usar a inteligência? Aí você pega essas informações, vai num outro site que chama Gama, por exemplo, e cria apresentação para os moradores. Então a comunicação não é só crie um comunicado. Tem um monte de coisa atrás disso que a gente não fazia. Então pega aquele seu condomínio, lembra que ela falou? Isso aqui chama GPTs. É a biblioteca do chat GPT. Você tem 5 condomínios? Cria 5 GPTs desse. E aí você vai colocar lá dentro dessa biblioteca. Você vai colocar lá. Isso. Você vai colocar lá dentro da sua biblioteca convenção, regulamento, balancete, todas as reclamações, as pesquisas de satisfação, todas as atas, todos os documentos que você julga pertinente. E aí você começa a cruzar os dados, você começa a analisar o financeiro, você começa a analisar o seu regulamento interno. Olha um negócio muito louco que a gente faz lá. A gente pega a convenção, o regulamento e as atas. Tem muita administradora, tem as exceções ali do rapaz que ele falou,
que faz a mudança do regulamento e não coloca no texto do regulamento. Aí perdeu-se a informação, ele faz esse cruzamento de dados. Outro exemplo muito legal que eu uso muito isso. Pagamento de nota fiscal de empresas terceirizadas. A gente não tem que recolher INSS antes? Cruza esses dados. Analisa meu balancete, vê quanto que eu paguei na empresa de terceirização e encontre o documento referente ao INSS de recolhimento dessa nota. Você está fazendo uma auditoria nas suas próprias contas, em 10 segundos. Coisas que a gente já tem que pegar a pasta, abrir, ou o arquivo na internet, olhar o arquivo. Então, o que o ChatGPT ou a inteligência artificial te entrega? Assertividade, produtividade, resultado, e tudo isso gera o quê? Comunicação. Os moradores vão achar que você é uma máquina. Nossa, você analisou a convenção, você analisou o regulamento. Nossa, você me dá um relatório de saúde financeira todo mês. Você é um gênio da matemática, do financeiro. E é coisa que a gente não entregava. Então, quando a gente fala que ele vai te dar tempo, é exatamente isso. Você vai fazer coisas que você não fazia em maior velocidade, com maior assertividade, e você vai ler o resultado daquilo. Todo mundo fala assim, né? A gente vai ficar burro com a inteligência artificial. Vai se você não ler. Se você ler o resultado, você vai ficar 10 vezes mais rápido, 10 vezes mais inteligente, 10 vezes mais produtivo. Então, ela é uma maquininha de análise, ele é um assistente perfeito, ele é seu alter ego perfeito. Ele vai fazer tudo isso para você por um custo de 100, 200 reais por mês, não é isso? Merreca. Eu tinha uma apresentação que eu nem vou fazer, porque está aqui. Está o regulamento aqui, ó. Vocês querem ver o Rafa aprender a fazer isso? Ô Rafa, digita aqui, ó. Digita aqui, crie um treinamento para os funcionários baseado nesse regulamento interno. E aí você vai ter um texto de treinamento. Você começa... Pois não, senhora. Eu quero te fazer só uma pergunta, porque assim, eu tenho os cursos de GPP, de gente e tal, mas tudo que você está mostrando não é do GPP 3.5. Não, isso é o grátis. Ou é do Omni, ou é do 4.0. É, né? tudo é que é, saber gente. isso, gente. Se vocês não estiverem pagando, vocês não vão ter esses recursos aí. Mas se vocês não pagarem também... Não tem metade desses recursos. Não tem 1%, mas eu vou passar. Mas assim... Pessoal, só fazendo uma observação, é uma boa pergunta. Lá no cantinho, tá vendo lá, o ChatGPT 4.0. A versão 4.0 do ChatGPT... É 4.O. É, 4.O, Então, assim, ela tem uma diferença. Muita gente tem o GPT vai falar assim, poxa, eu não consigo fazer isso. Não, sim, isso a gente ia pensar. A gente tem que pensar assim, pessoal. Vocês estão todos aqui, a gente está entrando para o mundo profissional. Esquece tudo que é gratuito na internet. A partir de agora, teremos que ir para o ponto de, se a ferramenta custa, quanto nos custa profissionalizar? O que separa a gente do amadorismo. E esses custos têm que estar dentro do nosso... Então, assim, aquele síndico que cobra um salário mínimo, já não tem mais espaço para a gente aqui. Entende? Então a gente tem que aproveitar, e foi uma boa provocação, a gente tem que aproveitar agora as ferramentas, elas custam caro, e na hora que a gente vai passar o nosso preço, já não é mais um salário mínimo. Já é 2, 3, 4, 5 que você tem. Eu pago o Zoom, tenho a minha plataforma do Zoom, é 500 participantes. Quem aqui assina o Zoom sabe, tem um custo. Mas algumas administradoras dão. Eu sei, mas eu já entrei em condomínio que não tinha administradora. Como é que eu faço isso? Então assim, tem custo. Aí você chega para um salário mínimo, já não dá mais. Tá bom? Então essa provocação foi muito boa. Então assim, lembrando, esse ChatGPT, essa versão é paga, né? E todas as boas ferramentas têm custo. Mas a gente tem que começar a olhar para onde é que a gente vai entrar, tá? Gente, desculpa estar interrompendo aqui o painel. Fica tremendo, né? De nervoso. Quem parou o carro na localização da creche, aqui atrás, eu peço por gentileza que vá até o local para mudar o carro de localização. Agora, às 5 horas, o pessoal, as mães vêm buscar seus filhos, daí a INDEP vai estar vindo até o local para multar vocês. Aí, talvez até levar o carro ali. Síndico descumprindo regra. Isso é inaceitável. Se eu ver alguém levantando aqui, já vou. Mas é aqui na rua mesmo? É, pra trás da entrada aqui. Pra cima da entrada. Não é essa que desce, é a que vai, né? É a de cima, gente. Não é essa que vem descendo, é a de cima, que é da creche. Vamos lá. Não tinha. A questão da LGPD.
A minha dúvida com relação a LGPD. Eu presto um serviço e no meu contrato tem lá uma cláusula com que eu tenho que ter cuidado com os dados que eu vou tratar do condomínio, do condômino. A plataforma ela tem um respaldo disso, porque nós colocamos os dados do meu cliente no ChatGPT. Aí, aquela velha frase, a garantia sou eu. Na verdade, agora pra isso. Na verdade, tem que ter um cuidado, né? Por exemplo, ali a gente tem regimento, convenção, são coisas que não possuem dados sensíveis. Nas atas, quando for lançar, evita lançar os nomes, os dados sensíveis do condômino. No momento de colocar um contrato, da mesma forma. Qualquer jurídico vai te sinalizar nesse sentido. Evita ao máximo expor qualquer dado sensível. Tá, vamos lá. Quer complementar só? Não? Na verdade, isso nem existe. Porque a partir do momento que você pegou esse contrato, você passou ele pelo Gmail ou pelo Outlook, já foi para o servidor deles. A partir do momento que você passou por qualquer fluxo, não seja nem nuvem, pode ser o tráfego mesmo, foi para o Gmail, foi pelo Outlook, foi por qualquer... acabou. Não existe LGPD. LGPD criaram para confundir. Porque a partir do momento que você passou por e-mail para uma pessoa, o Google já é proprietário, já é propriedade intelectual dele, essa informação que passou. É Big Data. Eles foram criados para captar esses dados, todos os dados, e o que eles vão fazer com isso é vendas, né? Transformar isso em vendas. Mas não existe. Se ele está ali no ChatGPT, ele já foi enviado para você por outra tecnologia que também já parou. Se o morador chegar e falar, mas agora a OpenAI, que é a dona do ChatGPT, é dona dos dados. Aí você lembra aí do Google, do Yahoo. Então não existe. Essa preocupação ela é necessária, importante, mas no final não existe LGPD. A gente faz aquelas todo tipo de informação que a gente tem na internet é deles, é da empresa. A própria internet é uma empresa. Então o LGPD se torna um fracasso a partir desse momento que você compartilhou a informação. Perfeito, eu acho que nesse ponto, complementando só um pouquinho, mas assim, os painéis aqui são muito mais fortes em relação a isso, eles estão dominando isso, mas esse ponto nós já chegamos a ter alguns dados em alguns condomínios que supostamente você manda, exatamente o que o Rafa falou, mandava o OneDrive, 12 semanas depois a gente começava a receber propostas automáticas de link patrocinado. Então assim, essa proteção de, mas vamos descobrir os dados, gente, é automático. 100 minutos, fica aí. 10 horas, gente, ó, tá aí hoje. Eu queria, Rafa, só complementar, no caso de treinamento, RH precisa falar. Por quê? É muito fácil eu chegar e eu faço isso, lógico, pego o regimento, jogo e ele vai me dizer qual o conteúdo que eu vou utilizar. Mas tem que ter a sabedoria que eu chamo a inteligência de quem está usando estrategicamente, porque não é só isso. Ele vai me dar o conteúdo necessário, mas eu preciso entender se os colaboradores, que é onde eu vou falar do perfil comportamental, o grau de maturidade de cada um, para que ele possa absorver. Então, vai ser fácil, vocês vão ter todo o conteúdo, mas talvez, quer botar a apresentação para poder dar uma explicada? A minha. Então, é muito boa a ferramenta e eu utilizo inclusive para isso, vale a pena para os síndicos colocar lá. E aí eu digo, só complementando, que quem não sabe como preparar o conteúdo, já é o início para você chamar o profissional e já ter ideia. É isso, inclusive, que eu aconselho para os síndicos, já ter como referencial o que é que você precisa. Porque ali já está atendendo quais são as necessidades do seu condomínio. Mas em compensação, e quais são os comportamentos, outra coisa importante. Quando colocar lá, tá? Peça, além da parte técnica específica, peça também os comportamentos necessários. Então, eu vi o conteúdo, eu não consigo administrar isso, mas você já sabe o que o seu condomínio precisa, então vai ser muito mais fácil você solicitar uma prestação de serviço. Ficou claro? É só complementando, não dizendo que não é para fazer, pelo contrário, ele serve
para fazer. Pode passar, que a gente já fez na abertura. Pronto. Aqui são as 4 ferramentas que eu utilizo, né? O People Analytics, o Sistema de Recrutamento e Seleção com IA, Sistema de Análise de Perfil Comportamental e o Chat GPT. 4 org, né? Eu sempre... Omni. Aí a gente entra no hábito de dizer 4.0, que está totalmente errado, mas a gente acaba indo da Adapta. O porquê que eu uso a Adapta? Não estou aqui fazendo, tá? Não ganho nada para fazer nenhum tipo de propaganda deles, não é. Mas foi o que eu me identifiquei com o curso. Fiz alguns cursos e não me identificava, era uma linguagem muito técnica, eu não entendia. Esse não, esse foi o que eu mais me identifiquei. E é uma das ferramentas mais baratas. Ele eu pago barato. Pago mais barato, R$100. É 109, oi? Pronto. Eu pago 109 por mês. 109,90, se não me falha a memória, por mês. Pode passar. Pronto. O que é o People Analítico? É eu fazer o levantamento de dados de todos os meus clientes, de cada condomínio. E aí é engraçado que ela estava dizendo, as abas ali você tem que colocar cada condomínio, né, abrir para um. Por quê? Já aconteceu comigo, eu não vi qual era o que eu estava abrindo, joguei a informação e não era de condomínio. Aí veio todas as informações do segmento condominial. Quer dizer, ele analisou aquelas informações que era de uma empresa, como foi o segmento, como se fosse do condomínio. Então tem que tomar muito cuidado para que não vire a verdade. Leia o documento, não imprima ou então não mande, né, por e-mail ou qualquer outra ferramenta, sem você ler antes. Então leia, porque foi aí que eu disse, ele está informando o condomínio, mas não era condomínio. Quando eu olhei, eu estava na pasta errada. Então vamos lá. O People Analítico nada mais é do que uma metodologia que envolve coleta de dados. Como eu falei, desde 2012, eu vinha coletando dados e colocando informação. Ontem eu falei aqui para vocês sobre um condomínio que eu estou implantando, plano de cargo e salário. Tem 2 anos implantando e coletando dados. Não é de um dia para a noite. Vai ser o primeiro condomínio que vai estar implantando um plano de cargo e salário no segmento condominial que eu conheço. Tá? Por quê? Todos com base no sistema. Jogo para o sistema e ele vai me dando as informações. Inclusive, conseguiu fazer com que o síndico tivesse ideia da previsão orçamentária, o custo que ele ia ter, como ele poderia administrar isso ao longo de cada ano da previsão orçamentária, né, que vai mudando. Então, foi muito bacana. Mas estamos em processo. Por quê? Porque eu preciso levantar mais dados para que seja de uma maneira justa e a gente não tenha problemas futuros. Pode passar. Sistema de recrutamento e seleção com o IA. Os benefícios, como começamos falando aqui, eu utilizo hoje o IA, ele me deu um avanço para que eu tenha mais processos. Antigamente eu recebia, ou aqui eu acredito que vocês já tenham recebido, coloca lá uma vaga de porteiro, recebe 1000 currículos, aí você recebe de tudo que é função, menos o que você precisa. Ou você tem vários que precisa abrir para escolher. Pode passar. Aqui eu jogo para o sistema, onde ele vai me dizer, por exemplo, aqui eu tenho vaga de vendedor, auxiliar de serviço, eu tirei aqui porque são o nome dos meus clientes. Por exemplo, esse de subcondomínio, esse aqui um auxiliar de serviços gerais. Olha para cá, que bacana. Recebi 284 pessoas se candidatando para a vaga. Imagine se eu tivesse que abrir cada um desses currículos que estivesse dentro. E isso aqui é porque o chat ele já colocou no meu filtro quem é que está mais ou menos em cima do perfil. Então ali eu já tenho 284 pessoas. Pode passar. Observe aqui. 40 pessoas triadas, é porque não está dando para ler aqui agora, por causa da claridade, mas eu vou passar isso para vocês. 13 pessoas estão no processo seletivo e 25 pessoas já foram descartadas, ou seja, pessoas não, né? Os currículos foram descartados. Perceba que ali está, ó,
Participação encerrada aqui está a gestão humanizada. Simplesmente eu tenho 40 triados, não quer dizer que eu vou dizer, olha, você não serve para esse condomínio. Para esse perfil, ele não está adequado conforme o fit cultural que foi colocado. Mas em compensação, aí sim é o que a equipe faz, aquilo que eu estava dizendo, né? Então só isso aqui já me demanda menos tempo. Eu já estou fazendo outra atividade. Então só aqui eu já tenho 25 pessoas desclassificadas. Ou seja, eu só vou agora escolher 13. Está nos 13 para escolher 5 para encaminhar para o nosso cliente. Pode passar. E o outro é o análise de perfil comportamental, que é uma ferramenta para identificar justamente o perfil. E aí eu digo, é onde tira a nossa subjetividade. Porque analisar um perfil comportamental, eu não deixo só para o sistema. Eu vou identificar, porque tem aquelas pessoas, como foi dito aqui, né, que é boa de relacionamento, tem um comunicador muito bom e acaba querendo se vender muito. Mas não é aquela atitude que eu estou buscando. Então eu vou identificar e quando eu jogo no sistema, aí o sistema vai me dizer qual é o perfil. Eu não vou adentrar muito aqui, porque aqui é para vocês saberem amanhã na nossa palestra que vai estar falando sobre análise de perfil comportamental. Só um gostinho, só para abrir à vontade. Pode passar. E aí o chat GPT, onde eu faço com o chat, como foi dito, o PDI, Plano de Desenvolvimento Individual, avaliação de desempenho, avaliação de cultura organizacional e treinamento e desenvolvimento. Aqui eu jogo tudo que foi coletado de dados e o que é bacana aqui que diminui o meu tempo de relatório. Então eu vou, a parte humanizada, vou até o condomínio ou faço a entrevista virtual, né? Porque depois da pandemia ficou muito mais fácil, as pessoas já se adaptaram. E daqui eu faço todos os relatórios. Antigamente eu fazia um relatório, por exemplo, de um condomínio, eu tinha que deixar um dia inteiro, né, para escrever, fazer todas as planilhas, fazer os gráficos e depois encaminhar. Hoje eu já não preciso mais. Hoje eu já jogo aqui para o chat GPT e aí eu já tenho todos os relatórios. Pode passar. Então, aqui está o meu QR Code, você pode entrar em contato comigo, que eu passo a apresentação e outras informações, porque eu não quero dizer com isso aqui que todo mundo vai virar um RH, mas que você já tem um caminho, como você pode fazer para identificar o perfil do seu condomínio. Ok? Obrigada. Pessoal, pessoal com papel aqui, não sei por que papel. Uma pergunta só. Pessoal, mais alguma dúvida? Essa é a cereja do bolo. Calma. Alguma pergunta sobre o tema sem ser o curso? Isso. Isso, vamos lá, gente. Além do... Deixa o curso, já vai explicar a questão do curso. Sobre o tema até aqui, mais alguma dúvida só para a gente fechar o painel? Com relação à FGPD. Tá. Eu entendi em que circunstância que ela não funciona, que ela não vai. É que assim, o que a gente quer dizer é o seguinte, que quando a gente está falando de LGPD no condomínio, a gente é responsável pelos dados. Quando a gente coloca esses documentos na nuvem ou qualquer outra ferramenta que seja na internet, a gente perde o controle sobre isso. Então, assim, a gente está preocupado com uma situação em que, se o documento está internamente no condomínio, você é total responsável por ele. A partir do momento que você mandou ele para o Google, por exemplo, o Google já tem uma cópia desse documento. E se vazar pelo Google, já não é responsabilidade mais sua. O ponto que a gente está tentando dizer é, a gente se preocupa com a LGPD, sim, mas como o Rafa disse, isso está muito além do nosso controle. Como eu disse, eu já coloquei alguns documentos no Google Drive e comecei a receber patrocinadores e de orçamentos daquelas informações que eu não tinha necessariamente solicitado. Então a gente tem assim uma sensação de que, enquanto estiver na nossa mão, faremos de tudo para que esses documentos não sumam e nem vazem. Mas a gente não pode ter um falso controle de que, olha, descobriram alguma informação. Provavelmente é porque você mandou esse documento por Gmail, só que aí é um vazamento externo. Então, dá um e-mail com os dados, com informação, então já coloquei risco. Não necessariamente colocou em risco, mas está suscetível a, entendeu? Esse é o ponto. Não, o que a gente está tentando dizer é o seguinte.
não teremos a sensação de que assim, temos que nos preocupar de 100%, então a gente vai ter que arquivar tudo dentro de um cofre e não deixar mais ninguém chegar perto. Né? Infelizmente, assim, a tecnologia a gente está suscetível a isso, porque a gente tem que fazer óbvio. Tomar cuidado para quem a gente manda os e-mails e fazer os nossos controles. Algum documento sumiu. Desde que comprove que você tomou os cuidados de não enviar esses documentos de forma sem cuidado, mas assim, a responsabilidade não recai sobre você. Porque a LGPD nada mais é do que a gente ter proteção aos dados que não nos pertencem. Mas a partir do momento que ele está no Gmail, está em outro documento, a responsabilidade recai sobre o Google. Né? A gente não vê aí diversas informações falando, vazou dados do Google. Os nossos dados estavam lá, a responsabilidade cai sobre eles. Fábio, só para contribuir, para te trazer segurança em utilizar, evita compartilhar os dados sensíveis. Quando for colocar o contrato, copia o texto e retirando a parte dos documentos, informações. Uma boa sugestão. Tira o cabeçalho com as informações e só compartilha o que está sendo discutido, né? E a gente tira o CNPJ, enfim, aqueles dados sensíveis. Bom, pessoal, agora voltando então à questão que o Antônio nos colocou, é sobre a questão do nosso AFA aqui. O Síndico Lab vai sim fazer essa questão do curso, até a gente estava conversando aqui agora. É muito rápido, vocês não vão aprender a usar isso no painel, né, o ChatGPT, seja qualquer ferramenta. Então assim, o Síndico Lab vai fazer dar essa abertura para que vocês comecem a entender as ferramentas, entendam como utilizar essas ferramentas. Qual é o critério? Vocês tiraram fotos aqui dos painéis, marquem o Síndico Lab, @Síndico Lab, marcam a Kelly, né, o painel imersão, marcam a condomínios.br, que é o nosso Instagram. Aí o Rafa vai filtrar, o pessoal da Síndico Lab vai fazer o filtro, vai entrar em contato e vai ter todo um contexto. Quer complementar? Acho mais fácil. Bem fácil. Rafael Arsenal, Síndicos de Valor, Síndico Revoltado, Imersão Condominial, tem o Fábio da Condomínios, as meninas. Marca todo mundo no Instagram, mas nem por isso, tá, galera? A gente quer dar esses cursos mesmo para vocês aprenderem que não vai ser possível aprender aqui. Mas se vocês puderem marcar, é um sinal de que estamos juntos. Não é que vai ganhar, não é sorteio. O curso ele é um curso bem estruturado, é um curso que hoje a gente vende no mercado por R$250, a gente vai dar grátis para vocês aqui de imersão. É a promessa que a gente fez para o Fabinho e para a Kevin. Então se vocês puderem marcar aí a galera, o Antônio, Arsenal Elevadores, o Síndico de Valor, o Síndico Revoltado que está calminho, deve ter tomado algum tipo de medicamento aqui, que está bem quietinho, não bateu ninguém ainda. Não sei o que está acontecendo. Tá tudo bem? Tá tudo bem, velho? Estranho. Então, se vocês puderem marcar a gente tem uma networking, né? Não é nada sério, não é nada grave. E aí vocês ganham o link do curso de IA na gestão condominial. É o que ele falou, aqui é superficial, aqui a gente provocou. Lá vocês vão ter acesso a como usar, qual a dinâmica, passo a passo, quais as tecnologias que existem, quais as que vão te entregar, que não vão te entregar. No final, tem um certificado, se quiser fazer uma visita para a gente para receber um certificado físico, a gente fica em São Paulo. Então, essa é a nossa ideia. Fábio, só para fazer a rua infartar, eu vou ter que cumprir meu propósito aqui hoje, que era fazer vocês, provocá-los a ter a vontade de utilizar. O melhor uso para o ChatGPT é xingar condômino. Então, assim, quando vocês estiverem furiosos, respondam com tudo aquilo que veio na mente de vocês para ele. E peça, utilize essas palavras para modificar minha resposta. Eles vão responder com aquilo que vocês sentem de uma forma cordial. A melhor dica. Mas eu sabia, rapidinho, vou fazer um adendo, rapidinho. Isso é muito interessante que a Sabrina falou, porque vocês não têm noção da potência do ChatGPT para quem não usa. Porque pouquíssimas pessoas levantaram a mão quando eu perguntei. Às vezes vocês estão desesperados, precisando de uma solução rápida, como o morador do 401. Podem xingar à vontade, gente. Fala assim, eu estou já no desespero, eu não sei mais o que fazer, eu estou aqui em pranto, estou chorando, estou pedindo, pelo amor de Deus, gente, fala assim pro chat no final, me dê 5 soluções. Ele vai dar uma solução que te ajudará. Então isso aí é extremamente importante o que a Sabrina falou e o que a Solimar agora... E isso aí, pedindo as soluções e peça para colocar o sentimento. Que ele use um sentimento motivacional. Gente, o texto vem fantástico, vocês não têm ideia. Não, isso é verdade, gente. Se vocês brincarem agora, fugindo para a gente fechar, se vocês
brincarem com o ChatGPT, eu já fiz uma brincadeira na época que virou esse boom. Eu cheguei a criar um livro de 16 capítulos e ele cria uma história que você se emociona. Olha, eu quero que essa trama seja desenrolada. Então assim, gente, ele é muito bem construído, pode ser muito bem feito, como o Rafa já provocou. Não serve só para comunicado, mas se vocês precisarem informar algo e trazer uma comoção através de algum assunto, ele também faz. Então vocês conseguem falar, poxa, esse assunto é um assunto de pesar, mas eu quero trazer uma lição em cima desse assunto. Ele é muito bom. Então aproveitem esse momento para trazer cultura, para trazer um retorno, que o morador vai falar, poxa, que legal, o síndico, além de informar, está nos trazendo conhecimento. E aí você começa a ser visível, né? E o pessoal fica esperando aquele comunicado chegar, porque traz uma cultura. Tá bom? Eu pedi para ele uma vez, para ele me explicar até onde vai o conhecimento dele sobre uma determinada coisa e se ele ia tirar o meu lugar. Aí ele respondeu, fica absolutamente tranquila. Eu fui treinado até tanto de 2000 não sei quanto, só posso responder isso e isso. Os meus dados não são passados para ninguém. Aquilo que você está... Eu até falei para ele, vende meu livro. Quem perguntar sobre gestão de conferência e economia, você diz que é Sandra Denise. Ele falou, eu não posso fazer isso com ninguém, nenhum autor. Eu tenho autorização de jogar na internet como indicação de livro. É que ele não vai ser monetizado, né, gente? Só uma pergunta sobre o curso. No curso, é disponibilizado algum robô para os estudantes? Robôzinhos do ChatGPT, porque tem vários robôs que a gente pode usar. Várias IAs, Não. Você vai ter uma licença para que possa utilizar? É porque assim, os cursos que eu já fiz no ChatGPT, vários cursos disponibilizam, por exemplo, fiz um curso da Exame e eles disponibilizaram 20 robôs para a gente utilizar. Robôs para várias atividades diferentes. Sim, sim. No nosso caso aqui, eu acho que não seria a proposta, porque imagina que nós estamos em... Vamos colocar aqui todos 200 síndicos participarem desse curso. Se eles tiverem que disponibilizar 200 ferramentas para todo mundo, aí a gente foge um pouco do princípio. Mas eu imagino assim que, como eu fiz aquela provocação, assim, aprendendo a utilizar a ferramenta, aí cada síndico vai poder observar se, que nem eu não uso o ChatGPT-4, não pago, mas apago por outras ferramentas. Então assim, você vai conseguir avaliar se isso te compete e ver o custo. Mas é R$100 por mês. E a outra pergunta que eu vou perguntar, esse curso é só do GPT ou ele vai pegar o Gemini e vai pegar também Microsoft? Ele é um curso sobre inteligência artificial. Não vai pegar todos? Não todos, ele é conceitual. Ele não ensina você a utilizar a ferramenta. É a mesma coisa quando surgiu o Microsoft Outlook, lembra? Da xilografia do computador? Ensina a usar a ferramenta, não o site, não uma empresa. É o conceito de como utilizar. Não vai ensinar a usar o Gama, que vai montar lá. Não, deixa eu só dar um spoiler. Usar a inteligência artificial é mais fácil que usar o Google. Sim. Não adianta a gente falar do Gama, do chat, porque eles evoluem muito rápido. É um pulo de 10 anos a cada um ano. O que a gente vai ensinar vocês nesse curso, na verdade a gente vai dividir a informação, ensinar a minha arrogante da nossa parte, mais de interesse. A gente vai mostrar para vocês o conceito e como aplicar na gestão condominial. A gente fala de ferramentas que é necessário, que elas estão ali, mas é baseado no conceito. Como utilizar essa nova tecnologia. Vocês podem esquecer todas as ferramentas e pensar no conceito. Depois vocês escolhem a ferramenta, que é tudo igual, mais fácil que o Google. Vocês todos vão estar até o final do evento no Happy Hour, né? Então, daí... Não vai não. Não vai não. Tá de castigo hoje. Então, pessoal, depois, na hora do Happy Hour, vocês podem procurar eles, tirarem mais informações, tá bom? E lembrando que eu acho que eles vão concordar, cada um vai fazer sua finalização aqui, o ChatGPT, ele não vai roubar as suas ideias. Ele irá aperfeiçoar as suas ideias. Perfeito. Olha só. Amanhã, eu passei para a Kelly 6 avaliações de perfil comportamental com devolutiva. Vamos ter sorteio, tá? Para que a gente possa fazer a avaliação de cada um de forma individual. Assim, mas amanhã tem que estar aqui para assistir, para participar. Tá? Muito obrigada a todos. Espero que tenhamos contribuído um pouquinho para o desenvolvimento aí do segmento condominial. Pessoal, eu agradeço imensamente estar aqui. A Kelly sabe o quanto, para mim, isso tem um peso. Fico à disposição. Eu adoro conversar com outros síndicos, de verdade.
quero que vocês usem as ferramentas, quero que vocês possam evoluir, assim como eu ainda estou em evolução. E o chat ele é uma ferramenta para nos auxiliar. Ontem foi falado sobre o condomínio do futuro, mas quem vai fazer esse condomínio para evoluir para o futuro somos nós. Então a gente não pode ficar para trás. Vamos lá. BlackBerry e o touchscreen, o iPhone. Quem sabia usar o BlackBerry e não sabe usar o touchscreen ficou para trás. Não vai perder emprego, você vai se tornar obsoleto. Ah, você da época da datilografia não aprendeu a usar o computador, você vai ficar obsoleto. Você não vai ter mais emprego, você não vai mais pagar boleto. Não é que ela vai roubar. A gente tem que se atualizar. É o novo Windows, é o computador, é o novo touchscreen. Toda ferramenta ela é criticada, né? Nova tecnologia. Lembra o BlackBerry falando, ah, iPhone não vai dar certo. Deu mais do que certo, conseguiu falir várias empresas. Então, pessoal, é necessário vocês utilizarem, porque o seu concorrente já está utilizando e forte. E se você não utilizar, a sua velocidade vai ser desse tamanho, sua entrega menor ainda. E aí você não vai conseguir mais condomínios. Eu acho que essa é a mensagem principal, né? Pessoal, acho que ficou clara a mensagem aqui, assim. Eu sou fã do Síndico Lab, desde os primórdios, né, Rafa? Da hora que tava lá no embriãozinho, que eu ajudei a participar da ideia. Né? Então, assim, gente, eu acho que aqui, vamos naquela frase clichê, né? Separa o homem dos meninos, os meninos dos homens. Ou os síndicos, não vou colocar amadores, porque é uma palavra um pouco pesada, mas assim, em algum momento vocês estão aqui procurando melhorar. Então acho que aqui também está uma ferramenta que vai começar a dar um salto exponencial. Então vai chegar numa assembleia que lá tem um síndico querendo ganhar R$1.000, vocês vão olhar para aquilo e falar, não me importa isso mais, não quero mais isso para mim, eu quero algo que eu possa evoluir. Achei muito 10 a ideia da Sol de colocar e implementar um plano de carreira. A gente tem um condomínio com 35 funcionários orgânicos, estava perguntando para o Rafa, estou tentando fazer um plano de carreira, você falou 2 anos sendo do RH, então eu já desisti, já eu acho que eu não vou conseguir, porque... Não, eu acho... Então, assim, gente, ela tem que fazer. Tá bom, gente? Então, assim, agradeço a participação de todos. Marquem todos os que vocês viram aqui nos painéis, nas publicações, para que esse network chegue a vocês, vocês consigam a ferramenta do Síndico Lab, consigam esse treinamento, essa ideia de como usar o curso, de como usar as ferramentas, porque, como o Rafa falou, são parecidas. Cada uma traz alguma coisa, mas todas têm um princípio de preciso provocá-la de alguma forma e ela vai dar um retorno. Aprendendo isso, é só evoluir no tempo que aí a resposta chega. Condomínios.br. Pessoal, então é isso aí. Vamos finalizar esse painel. Você fica com esse papel na mão aí. Bom, gente, muito obrigado da minha parte. Vai lá, Rô. Agora só com você, eu prometo que não vou falar mais. Obrigado, pessoal.